Olá, amigos, irmãos, graça e paz da parte do Senhor. Hoje eu tenho uma palavra que o Espírito Santo de Deus preparou para mim e para a sua vida. Mas antes eu quero pedir que você curta esse vídeo, se inscreva no canal, compartilha com seus amigos, com os seus vizinhos, com seus irmãos. Vamos juntos levar a palavra do Senhor àqueles que precisam ouvi-la, ok? Vamos lá então, compartilha, curte. E vamos ler a palavra do Senhor no livro de Marcos, capítulo 10, a partir do 46, e diz assim: Então chegaram a Jericó. Quando Jesus e seus discípulos saíram da cidade, uma grande multidão os seguiu. Um mendigo cego chamado Bartimeu, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. Quando Bartimeu soube que Jesus de Nazaré estava perto, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Muitos lhe diziam aos brados: cale-se. Ele, porém, gritava ainda mais alto: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Quando Jesus o ouviu, parou e disse: Falem para ele vir aqui. Então chamaram o cego. Anime-se, disseram. Venha, ele o está chamando. Bartimeu logo jogou sua capa para o lado, levantou-se de um salto e foi até Jesus. O que você quer que eu lhe faça? Perguntou Jesus. O cego respondeu: Rabi, quero enxergar. Jesus lhe disse: Vá, pois a sua fé o curou. No mesmo instante, o homem passou a ver e seguiu Jesus pelo caminho. Hoje eu quero conversar com você, falar contigo sobre a quem temos dado ouvido. Alguns dias atrás, algumas semanas atrás, eu estava levando uma palavra na igreja e ao ouvir a minha voz eu falei: como a minha voz é chata, como a minha voz é irritante. E isso me trouxe à memória alguns dias depois, algumas semanas depois, e eu fiquei com aquilo na minha mente. Eu não tenho voz de pregadora, eu não sei o que eu estou fazendo aqui. E aí eu me lembrei de que na infância eu ouvia muito dizendo: você tem voz de taquara rachada. E eu nem sei o que é uma taquara rachada, mas isso ficou na minha mente. E às vezes a gente dá ouvido a essas palavras que nos levam a nos diminuirmos. E então, ao pensar sobre essas coisas que eu ouvia na minha infância, ao entender que aquelas palavras, aquelas vozes estavam ecoando na minha mente, me levando a dar para trás naquilo que o Senhor já havia me chamado, naquilo que o Senhor já havia me dito, o Senhor começou a ministrar no meu coração. E então eu comecei a pensar: a quem eu vou dar voz? A quem eu vou ouvir? E também me fez pensar no que eu tenho dito, que tem ferido corações, que pode ficar gravado na mente, talvez de uma criança, e quando crescer vai vir a pensar: quem sou eu? E você também pense naquilo que você tem dito, naquilo que você tem proferido. Mas o que eu quero hoje colocar aqui para nós é a quem nós temos ouvido. Bartimeu estava cercado por várias pessoas. Ele não podia ver o que estava acontecendo, mas ao ouvir, ele disse: é a minha oportunidade. Talvez um amigo tenha relatado para ele: Bartimeu, Jesus está ali e esse homem cura, os cegos veem, os coxos andam e os surdos ouvem. E a partir disso ele começou a crer, porque a palavra de Deus vai nos dizer que nós ouvimos e a fé vem pelo ouvir. Bartimeu creu naquilo que estava ali chegando até ele. E então, muitas pessoas à volta falaram: ei, cale-se! Quem é você para incomodar o mestre? Você é alguém que está doente. Você é um mendigo, você não tem importância. E muitas vezes nós damos ouvidos a essas vozes. Nós dizemos: eu não tenho mais importância. Quem sou eu? Tão pecador, tão pecadora. Porque o Senhor vai ouvir a minha voz. Por que ao gritar Ele vai me atender?
E nós damos ouvidos a isso e nos calamos. E quando nós nos calamos, nós perdemos uma grande oportunidade de termos um encontro com o Mestre, com aquele que verdadeiramente pode mudar a minha e a sua vida. Eu não sei a quem você tem ouvido hoje, mas ouça aquele amigo que te leva até Cristo, que fala para você que Jesus cura, salva, liberta. É esse o teu verdadeiro amigo. E é incrível, porque ainda ali no meio daquela multidão, e ele gritava cada vez mais alto: eu não vou dar ouvido a eles. Essas pessoas que estão aqui dizendo para eu me calar, eu não vou ouvir. Eu não vou dar atenção a eles, não são eles a quem eu quero ouvir. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E então, o Senhor Jesus ouve. No meio daquela multidão gritando, apertando, o Senhor ouve. Porque foi um grito com fé. Foi uma chamada com fé. Chame com fé. Grite com fé. Porque é a sua oportunidade. É o seu momento. É o momento de encontro com o Mestre. E ele diz: Rabi. Rabi, Mestre. Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E então Jesus fala: o que você quer que eu te faça? Será que Jesus não sabia? Claro que sabia. Mas ali, Bartimeu poderia ter se prendido simplesmente àquele momento. Porque ele era um mendigo, ele dependia da caridade das pessoas para se alimentar, para passar o seu dia. Eu não sei quantos dias fazia que ele não comia, que ele não se alimentava. Se ele estava com frio, se ele estava com calor. Eu sei que a condição que ele estava não era favorável. Ainda assim, ele teve uma visão ampla da situação. E ele poderia dizer: Mestre, eu preciso comer, eu tenho fome. Mestre, eu preciso de uma veste nova, eu preciso de uma roupa nova. Mas ele não queria apenas aquilo, porque ele sabia que aquele que estava chegando na cidade tinha poder para fazer infinitamente além do que ele pensava ou imaginava. E através disso, ele se chegou e falou: eu quero ver, eu quero enxergar, eu quero largar essa condição. E quando Jesus chama, ele larga a sua capa imediatamente. A capa dizia que ele podia mendigar. Era para ele, ali o governo romano permitindo que ele pudesse mendigar, dizendo: você tem uma deficiência, você tem uma necessidade, e essa capa representa isso. E quando ele vai até Jesus, ele não pensa: será que ele vai me curar? Será que ele vai me atender? O que será que ele vai me entregar? Ele não pensa isso, simplesmente ele solta sua capa. Aquilo que representava para ele a oportunidade de se alimentar. Aquilo que representava para ele a oportunidade de ter algo amanhã para comer. Mas ele disse: eu não preciso mais disso, porque eu tive um encontro com o Mestre. Eu tive um encontro com o Mestre, eu não preciso mais dessa capa. E ele nem pensa, simplesmente joga a capa. O que tem te prendido? Onde você está preso? Qual é a sua capa? Qual é o pecado que te prende de ter um encontro verdadeiro com o Senhor? Porque Ele pode limpar tudo. Qual é a deficiência que te prende? Qual é a necessidade que te prende? Aquilo que te retira de uma vida totalmente plena diante do Pai. Eu não sei o que tem sido a sua capa, o que tem te colocado ali em condição de mendigar. O que tem te prendido nessa condição? Hoje é tempo de largar a sua capa, porque o Mestre está indo ao seu encontro, está dizendo: filho, filha, o que você quer que eu te faça? Solte a sua capa, vá até o Mestre, se encontre com Ele, tenha sua vida transformada. Não tenha dúvida de que Ele pode fazer, porque Ele pode fazer muito mais. Simplesmente vá, tenha fé, creia naquilo que o Senhor preparou para você. Deixe para trás tudo aquilo, todo o passado, tudo aquilo que era o seu tempo de escravidão. Bartimeu significa filho da pobreza. E já o intitularam de uma maneira que ele fosse reconhecido como mendigo. Não seja mais reconhecido assim, porque o Senhor, Ele muda o seu nome, põe um anel no seu dedo, sandália em teus pés e te chama filho. E através da sua fé você pode ser curado. A partir daquele momento
sabendo que ele precisava. Jesus, Rabi, eu quero enxergar. Eu quero deixar para trás esse tempo em que eu mendigava. Eu quero deixar para trás toda essa pobreza. Eu quero deixar para trás todos os pecados. Eu quero deixar para trás todas as palavras que me prendiam aqui, na beira do caminho. Eu quero deixar para trás tudo que foi lançado sobre mim, porque eu quero viver as tuas promessas, eu quero viver a tua palavra. É através da tua palavra que eu vou seguir adiante, porque eu confio, eu creio naquilo que o Senhor já preparou para mim. Eu creio que tu és o Filho de Deus. E a partir deste momento, do encontro com Cristo, você ouvirá: vá, filho, a tua fé te curou, a tua fé te salvou. Seja hoje o teu encontro com Cristo. Não perca essa oportunidade. Talvez ele tenha pensado: eu não sei se o mestre irá retornar aqui na minha cidade. Eu não sei se eu terei outra oportunidade de me encontrar, de que Jesus venha e me cure, de receber dele a palavra de salvação. E ele aproveitou aquela oportunidade. Hoje é a tua oportunidade. Hoje é o tempo de salvação. Hoje é o tempo de libertação. Esse é o seu tempo de cura. O encontro com o mestre está marcado para hoje, para esse momento. Não o perca de vista. Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Ele tem compaixão de nós. Graça e paz, irmão.